A pergunta pairava no ar úmido da noite lisboeta, tão persistente quanto o cheiro a maresia e castanhas assadas que o vento outonal teimava em espalhar pelas ruelas da moraria. Até quando um homem pode ver a sua dignidade ser esmagada antes de se levantar? Para Tiago Oliveira, essa pergunta estava prestes a encontrar uma resposta dolorosa. O sol da manhã coava-se pela janela do seu pequeno apartamento. Um T1 modesto, mas arrumado, com vista para um emaranhado de telhados e antenas parabólicas. Tiago, 28 anos, acordava sempre antes do despertador. Os seus dias começavam cedo, com o ritual de verificar a sua bicicleta, uma extensão do seu corpo, a fiel companheira que o levava pelas colinas e paralelos de Lisboa, entregando refeições para uma aplicação cada vez mais exigente. Filho de imigrantes cabo-verdianos, Tiago crescera ali, naquele bairro onde as vozes se misturavam em crioulo e português, onde a entreajuda era a regra não escrita. O pai, pedreiro de mãos calejadas, ensinara-lhe o valor do trabalho honesto. A mãe, empregada de limpeza com um sorriso resiliente, incutira-lhe uma fé inabalável na bondade, apesar das adversidades. Ele carregava essa herança com orgulho, a pele escura como a terra fértil de Santiago, os olhos amendoados refletindo uma gentileza que o mundo teimava em testar. Sonhava baixo, poupar o suficiente para abrir uma pequena oficina de reparação de bicicletas, um espaço onde o cheiro a óleo e borracha se misturasse com o convívio e a música cabo-verdiana. Era comum os olhares de soslaio quando entrava em certas lojas, a lentidão estudada no atendimento, a forma como algumas pessoas agarravam as malas com mais força quando ele passava. Microagressões. Ele aprendera a engoli-las, a sorrir por fora, a dizer a si mesmo que era impressão sua, que nem toda a gente era assim. Mas, por vezes, sentia um nó no estômago, um cansaço fundo por ter de provar constantemente que era apenas Tiago, um homem, um trabalhador. Sofia Costa, sua melhor amiga, era o seu contraponto. Estudante de Direito a tempo parcial e empregada num café no Chiado, Sofia era uma força da natureza. Cabelo encaracolado rebelde, olhos vivos e uma língua afiada que não hesitava em usar contra o que considerava injusto. Conheceram-se miúdos, no pátio da escola, e desde então eram inseparáveis. Era com ela que Tiago desabafava as suas frustrações, as suas pequenas alegrias. Um dia, Tiago, dizia-lhe ela, com um brilho nos olhos, vamos ter o nosso próprio negócio. Tu com as tuas bicicletas, eu com o meu escritório de advogados a defender os oprimidos. Vamos mudar esta cidade, vais ver. Tiago sorria, contagiado pelo otimismo dela, embora o seu próprio fosse mais cauteloso. Naquela tarde de sábado, o sol dourava os edifícios pombalinos do Chiado. Tiago tinha uma entrega num prédio senhorial na rua Garrett. O ar cheirava a perfume caro e a café acabado de fazer. Enquanto prendia a bicicleta, ouviu um barulho metálico e um riso abafado. Do outro lado da rua, junto a um Mercedes topo de gama, reluzente sob o sol, uma rapariga loura, talvez com uns 16 anos, de roupa de marca e ar entediado, acabava de riscar a pintura do carro com o que parecia ser uma chave. Ao seu lado, outra rapariga filmava com o telemóvel, entre risinhos. Tiago sentiu o sangue ferver. Aquele ato de vandalismo gratuito, aquela sobranceria. Hesitou. Não era da sua conta. Mas o seu pai sempre lhe dissera: ver o mal e não fazer nada é ser cúmplice, filho. Olhou em volta. Ninguém parecia ter reparado. A rapariga preparava-se para se afastar, ainda a rir. Ei! Chamou Tiago, a voz mais firme do que esperava. O que é que pensas que estás a fazer? As duas adolescentes viraram-se, surpreendidas. A que tinha a chave, Leonor Vasconcelos, como Tiago viria a saber mais tarde, encarou-o com desdém. Quem és tu para me dizer alguma coisa, preto? A palavra caiu como uma bofetada. Tiago sentiu o rosto queimar. Isso não se faz, conseguiu dizer, a voz a tremer ligeiramente. Devias ter respeito pelas coisas dos outros. Respeito, Leonor riu-se, um som agudo e desagradável. Eu faço o que eu quero, e tu não tens nada a ver com isso. Aproximou-se, desafiadora. Ou vais chamar a polícia, seu pobretanas? Antes que Tiago pudesse responder, um BMW negro parou bruscamente junto ao passeio. Do carro saiu um homem alto, de fato caro e cabelo grisalho impecavelmente penteado para trás. Gonçalo Vasconcelos. O olhar frio e calculista varreu a cena, parando em Tiago com uma hostilidade instantânea. Leonor, o que se passa aqui? Perguntou, a voz controlada, mas carregada de autoridade. Pai! Exclamou Leonor, a atitude desafiadora a transformar-se numa representação de vítima assustada. Este homem, ele estava a chatear-me. Aproximou-se de mim, não sei o que queria.
Os olhos de Gonçalo Vasconcelos fixaram-se em Tiago, a acusação já formada. Tiago viu-o. A forma como a sua roupa de estafeta, a sua bicicleta encostada, a cor da sua pele, tudo se encaixava numa narrativa pré-concebida na mente daquele homem. O quê? Gaguejou Tiago. Não, eu vi-a estragar o carro. Apontou para o Mercedes riscado. Gonçalo nem olhou para o carro. O seu foco era Tiago, um obstáculo, uma nuisance. Está a acusar a minha filha? Você, um entregador? O desprezo na sua voz era palpável. Sei bem o que tipos como você querem quando se aproximam de raparigas como a minha. Pai, ele estava a ameaçar-me, continuou Leonor, as lágrimas a brotarem nos olhos com uma facilidade ensaiada. Disse coisas horríveis. Não é verdade, protestou Tiago, o desespero a começar a instalar-se. Eu só a repreendi pelo que ela fez. Gonçalo Vasconcelos tirou o telemóvel do bolso. Vamos resolver isto rapidamente. Fez uma chamada. Preciso de uma patrulha na rua Garrett, imediatamente. O indivíduo suspeito está a assediar a minha filha. Desligou e encarou Tiago com um sorriso gelado. Vamos ver quem tem razão. A sirene da polícia não demorou. 2 agentes, um mais velho com ar cansado e um mais novo ansioso por mostrar serviço, abordaram o grupo. Gonçalo Vasconcelos assumiu o controle da narrativa, a sua voz calma e autoritária a pintar Tiago como um predador. Leonor choramingava no ombro do pai, reforçando a imagem de vítima. Este homem, disse Gonçalo, apontando para Tiago, estava a importunar a minha filha. Quando ela o rejeitou, tornou-se agressivo. Tive de intervir. O polícia mais novo olhou para Tiago de cima a baixo. Documentos, por favor. Tiago entregou o seu cartão de cidadão, as mãos a tremer. Agente, eu juro, não foi nada disso. Ela estava a vandalizar aquele carro. Vandalizar? O polícia mais velho ergueu uma sobrancelha. O senhor Vasconcelos diz que o senhor estava a assediar a menina. É mentira! Olhe para o carro! Insistiu Tiago. Gonçalo interrompeu. Agente, este indivíduo está claramente alterado. A minha filha está em choque. Eu quero apresentar queixa por assédio e tentativa de agressão. A palavra de Gonçalo Vasconcelos, o seu fato caro, o seu carro de luxo, a sua pele branca, pesavam mais do que a verdade de Tiago. Ele sentiu o mundo a desabar. Os olhares curiosos dos transeuntes, os sussurros. Foi revistado ali mesmo na rua como um criminoso. A sua mochila de entregas foi despejada no chão. Encontraram apenas a sua marmita, uma garrafa de água e um livro de poemas de Eugênio de Andrade que Sofia lhe emprestara. Levem-no para a esquadra, ordenou Gonçalo, como se fosse ele a autoridade. Eu e a minha filha iremos formalizar a queixa. Na esquadra da Baixa, o cheiro a desinfetante e a desespero pairava no ar. Tiago foi metido numa cela pequena, fria. As horas arrastavam-se. O medo transformava-se em raiva, depois em impotência. Quando finalmente o interrogaram, sentiu que já estava condenado. As perguntas eram capciosas, as suas respostas torcidas. Foi Sofia quem o tirou dali, horas mais tarde. Pagou uma fiança simbólica que teve de pedir emprestada. Os olhos dela ardiam de fúria quando ouviu a história completa. Aqueles monstros, sibilou ela. Não te preocupes, Tiago. Vamos provar a tua inocência. Eu vou remexer o céu e a terra, mas vamos encontrar provas. Os dias seguintes foram um pesadelo. Tiago foi suspenso da aplicação de entregas até a situação ser esclarecida. No bairro, alguns vizinhos olhavam-no com desconfiança. As palavras de Leonor, preto, pobretanas, ecoavam na sua mente. A pequena cicatriz acima da sobrancelha latejava sempre que o nervosismo o assolava. Sofia não descansou. Passava horas na biblioteca da faculdade, pesquisando casos, falando com um professor que lhe dava algumas luzes. Voltaram à rua Garrett vezes sem conta. As câmaras de vigilância dos prédios ou não funcionavam, ou as imagens eram inúteis. A loja em frente ao local do incidente tinha uma câmara, mas o dono, um homem idoso e receoso, disse que não tinha gravado nada de relevante e que não queria problemas. Gonçalo Vasconcelos, por sua vez, movia os seus cordelinhos. Uma pequena notícia num jornal online com contornos sensacionalistas falava de um estafeta com antecedentes. Uma mentira completa, que teria tentado assaltar uma jovem indefesa no Chiado. Não mencionavam nomes, mas para quem conhecia o caso, a insinuação era clara. Ele está a tentar destruir-te antes mesmo de ires a tribunal, disse Sofia, a voz tensa. Precisamos de algo grande, Tiago. Algo irrefutável. Tiago sentia-se a afundar. A fé na bondade que a mãe lhe incutira estava a esboroar-se. Pensou em desistir, em aceitar a injustiça, em desaparecer. Mas depois olhava para Sofia, para a sua lealdade feroz, e uma pequena chama de resistência reacendia-se.
e pensava no pai, na sua dignidade silenciosa perante as dificuldades. Não podia envergonhá-lo. Uma noite, enquanto reviam pela milésima vez as fotos que Sofia tirara da rua Garrett no dia seguinte ao incidente, Tiago reparou num pormenor. Num dos prédios, um pouco mais afastado, no terceiro andar, parecia haver uma pequena câmara de vigilância, daquelas domésticas, apontada para a rua. Não tinham reparado nela antes. Sofia, disse ele, o coração a acelerar. Aquilo. Achas que pode ter gravado alguma coisa? Era uma esperança ténue, mas era a única que tinham. No dia seguinte, munidos da sua melhor conversa e de uma dose cavalar de nervosismo, tocaram à campanha do apartamento. Abriu-lhes a porta uma senhora de idade, Dona Amélia, com uns óculos grossos e um ar desconfiado. Sofia explicou a situação, com Tiago ao seu lado, tentando parecer o menos ameaçador possível. Dona Amélia ouviu-os em silêncio. No final, abanou a cabeça. Eu vi tudo, meus filhos, disse ela, a voz surpreendentemente firme. Vi a menina fazer o disparate e vi este rapaz a tentar falar com ela. E vi o outro senhor, o rico, a chegar e a virar tudo do avesso. Uma vergonha. Os olhos de Tiago encheram-se de lágrimas. Alguém vira. Alguém sabia a verdade. A senhora... A sua câmara gravou? Perguntou Sofia, a voz embargada pela esperança. Dona Amélia suspirou. Gravou, sim. Eu ponho sempre a gravar. Nunca se sabe, com tanta gente maluca por aí. Entrou em casa e voltou minutos depois com uma pequena pendrive. Não sei mexer muito bem nisto, mas o meu neto ajudou-me a tirar. Vejam se serve. No pequeno portátil de Sofia, as imagens surgiram, tremidas, mas claras. Viam-se as duas adolescentes, o ato de vandalismo, a abordagem de Tiago, calma, sem qualquer ameaça. E via-se a chegada de Gonçalo, a sua conversa com a filha e a forma como ele claramente orquestrou a mentira antes da chegada da polícia. Era a prova de que precisavam. Conseguimos, Tiago, exclamou Sofia, abraçando com força. Conseguimos. Mas a luta ainda não terminara. Apresentar a prova à polícia era um passo, mas Sofia sabia que a influência de Gonçalo poderia tentar abafar o caso. Precisamos de mais do que isto, Tiago. Precisamos de tornar isto público. Ele tem de sentir a pressão. Lembraram-se de um jornalista, Ricardo Esteves, conhecido pela sua integridade e por investigar casos de corrupção e abuso de poder. Não seria fácil chegar até ele, mas tinham de tentar. Conseguiram uma reunião. Ricardo ouviu-os com atenção, viu as imagens, fez perguntas incisivas. No final, acenou com a cabeça. É uma história forte, enojante, mas forte. Vou investigar mais a fundo. Se tudo se confirmar, publico. A notícia da investigação de Ricardo chegou aos ouvidos de Gonçalo Vasconcelos. O homem que parecia intocável começou a mostrar sinais de nervosismo. O seu advogado contactou Sofia, propondo um acordo para que Tiago retirasse a queixa e esquecesse o assunto, em troca de uma compensação generosa. Ele está com medo, disse Tiago, uma nova determinação a brilhar nos seus olhos. Ele sabe que está tramado. Sofia sorriu. O dinheiro dele não compra tudo, Tiago. Não compra a tua dignidade. Recusaram o acordo. A reportagem de Ricardo Esteves saiu uns dias depois, primeiro online, depois na edição impressa de um jornal de referência. Contava a história de Tiago, mostrava frames do vídeo de Dona Amélia, expunha as mentiras de Gonçalo e Leonor. A reação pública foi imediata e avassaladora. As redes sociais incendiaram-se com mensagens de apoio a Tiago e de repúdio a Gonçalo. Outras pessoas começaram a partilhar as suas próprias histórias de arrogância e prepotência da família Vasconcelos. O Ministério Público, sob pressão, reabriu o caso com novo vigor. As acusações contra Tiago foram rapidamente retiradas. A investigação virou-se contra Gonçalo e Leonor. O processo foi longo e desgastante. Gonçalo usou todos os truques legais ao seu alcance, os melhores e mais caros advogados. Mas a evidência era demasiado forte. A pressão pública demasiado grande. No final, Gonçalo Vasconcelos foi condenado por denúncia caluniosa e obstrução à justiça. A pena foi suspensa. A sua riqueza e os seus contactos ainda lhe valeram alguma proteção contra uma sentença de prisão efetiva, mas a sua reputação estava em ruínas. Teve de pagar uma indemnização considerável a Tiago e viu os seus negócios serem escrutinados. Leonor foi sujeita a medidas tutelares educativas e obrigada a fazer serviço comunitário num centro de apoio a jovens de bairros carenciados. Tiago recebeu a notícia da sentença com um misto de alívio e um resquício de amargura. A justiça plena, aquela que apagaria todas as cicatrizes, talvez fosse uma miragem. Mas a sua verdade viera ao de cima. A sua dignidade fora restaurada.
Com o dinheiro da indemnização e um pequeno empréstimo, abriu finalmente a sua oficina de bicicletas num pequeno espaço no seu bairro. Chamou-lhe Resiliência sobre Rodas. Sofia, agora a terminar o curso de Direito com distinção, era uma visitante assídua, trazendo-lhe pastéis de nata e discutindo os seus planos para um futuro onde a justiça fosse, de facto, para todos. Numa tarde soalheira, Tiago estava na sua oficina, o cheiro familiar a óleo e metal a encher-lhe os pulmões. Olhou pela janela aberta para o movimento do bairro, para as crianças a brincar, para os vizinhos a conversar. A pequena cicatriz acima da sobrancelha já não latejava tanto. Pegou numa chave de boca, sorriu. Havia muito trabalho pela frente. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia tão brilhante quanto o sol que entrava pela porta da sua oficina.